Aleluia! Boa tarde, graça e paz. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja com você. Um ótimo sábado. Que a presença do Espírito Santo seja abundante na sua vida nesta tarde e que a glória do Senhor seja poderosamente derramada. Que o Senhor possa abrir as portas e derramar sobre a sua vida graça. Graça sobre graça. Que a graça do Senhor esteja com você. Que a presença do Eterno seja continuamente manifesta na sua vida, na sua casa, no seio da sua família, em cada momento, em cada etapa, em cada jornada, em cada caminho que você percorrer. Que a glória do Senhor alcance e que as bênçãos do Senhor alcancem você todos os dias. Que a glória da segunda casa, como diz a palavra de Deus, seja verdadeiramente maior que a glória da primeira. Que o Espírito Santo possa te visitar de uma maneira especial neste final de semana, tocando e realizando algo novo da parte do Eterno sobre todos nós. Nós estamos aqui juntos para o louvor da glória do Senhor. E eu conto com você para fazer parte desta transmissão comigo. Compartilha esta live. Vamos alcançar juntos o maior número possível de pessoas. Conto com você. Eu acabei de fazer os convites. Olha que bênção. Acompanhando diretamente da África, de Moçambique. Olha que bênção. Olha o que as redes sociais nos proporcionam. Alcance global. Alcance mundial. É claro que as redes sociais são uma arma poderosa, mas nós podemos usá-la para alcançar pessoas para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo, Pastor Gabriel. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, o seu ministério, poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usemos juntos, e aí eu conto com você, usemos juntos a poderosa ferramenta das redes sociais para honra e glória do nome do Senhor. Então, convide, envie o chamado aviãozinho, a chamada setinha, e convide todas as pessoas que você puder para participar dessa transmissão conosco. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fé e sobre graça. E vamos orar. Já tenho aqui ao meu lado os cadernos de oração. Olha aqui. Rita Leite, diretamente da Inglaterra. Uma transmissão feita a partir do nosso lar, alcançando os 4 cantos do planeta Terra. Europa, África, juntos para a glória de Deus. Isso sem falar as diversas regiões do Brasil que se fazem representar nas nossas transmissões. Eu glorifico a Deus, porque estamos há 428 dias, todos os dias transmitindo a palavra de Deus através das redes sociais. Um direcionamento que o Senhor nos trouxe lá em meados de março do ano passado, e que nós obedecemos a voz do Senhor e estamos aqui para o louvor da glória do Senhor diariamente.
Já houveram algumas mudanças nos horários, já houveram algumas adaptações e ajustes, mas nós prosseguimos em obediência à palavra e à direção do Espírito Santo. Pela fé é que nós prosseguimos na direção do chamado, do propósito e da vontade do eterno Deus. Nós glorificamos a Deus pela vida de cada um de vocês, daqueles que têm participado diariamente conosco dessas transmissões, daqueles que têm orado conosco, daqueles que têm também abençoado uns aos outros, orando uns pelos outros, têm utilizado seus caderninhos de oração para interceder uns pelos outros. Nós estamos aqui nessa caminhada há algum tempo já, aí há 15 meses, levando a palavra de Deus, ministrando a cura através da palavra de Deus, pregando ao menos uma vez ao dia. Ontem, por exemplo, foram 2 vezes, porque além da live do horário do almoço, ontem também ministrei na live da pastora Suane Moreira, à noite, sobre a graça. E eu quero agora falar um pouquinho com vocês também sobre a fé e sobre a graça. Mas eu te convido a compartilhar e a apertar esse coraçãozinho. Mas por que eu tenho que compartilhar? Para que mais pessoas sejam alcançadas. Por que eu preciso apertar o coraçãozinho? Porque assim você notifica a inteligência artificial que controla a plataforma do Instagram, e esta começa a alavancar, a divulgar, a promover a nossa transmissão. O intuito é alcançarmos vidas. O intuito é tocarmos em pessoas através da palavra de Deus. Quem acompanha as nossas transmissões sabe muito bem, nós não levantamos aqui bandeira denominacional. O único nome que é mencionado diariamente e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a vir comigo participar desta transmissão. Como é que eu participo? Compartilha. Parte agora para os convites. Partiu disparar aviãozinho. Feito isso, aperta coraçãozinho, esse coraçãozinho que tem aí embaixo. Aperta, 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 porque assim vamos ganhando espaço e divulgação pela própria plataforma do Instagram. E eu sou grato a Deus, porque Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Eu não sei o que seria de nós se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor em nosso socorro diariamente, o que seria de nós? Você já parou para se perguntar o que seria de você sem o Senhor? Você já parou para se perguntar qual seria a situação da sua vida hoje sem o Senhor? Como é que você estaria sem Deus? Eu confesso que fico assombrado só de pensar. O que seria se não fosse o Senhor na minha vida? O que seria se não fosse a presença de Deus e do Espírito Santo na minha vida diariamente? O que seria se não fosse a mão do Senhor estendida? Nós vamos falar um pouquinho hoje de um versículo do Salmo 143, que é um salmo de súplica por libertação. Mas a quem o salmista recorre? A quem Davi clama? Ao Senhor. A quem Davi recorre? Ao Senhor. Diante de quem Davi se apresenta? Do Senhor. Para quem Davi clama? Para o Senhor. Porque o Senhor, o próprio Davi dizia, o Senhor é meu pastor, não tenho outro. Porque Ele é meu pastor, é que nada me falta. Isso é o Salmo 23, que todo mundo conhece. É para Ele que eu oro, é para Ele que eu me derramo, é para Ele que eu clamo, é diante dEle que eu me prostro.
porque é dele que eu preciso, e ele é o meu socorro, ele é o meu refúgio, ele é o meu sustento, ele é a minha rocha, ele é o meu alimento, ele é a minha base. E nesta tarde nós vamos entrar juntos na presença de Deus. Nós vamos juntos clamar a Ele. Nós vamos orar e direcionar as nossas orações para Ele. Nós vamos buscar ouvir a voz dEle. E aí entra um ponto importante. E eu já vou então entrar diretamente na palavra. Preste atenção e vá compartilhando. Vá compartilhando. No Salmo 143, que você pode ler com muita calma depois, que é um salmo de súplica por libertação. Davi clama a Deus por libertação. E nesse salmo, o que Davi diz? No verso 8, ele diz assim: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eu elevo a minha alma. Esta é a palavra para a nossa meditação na tarde de hoje. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça. Queridos, logo pela manhã eu preciso orar a Deus e dizer assim: Senhor, eu preciso ouvir a respeito da tua graça. Ora, todos sabem a definição mais comum de graça: favor imerecido. Mas graça, falei bastante sobre isso na live que ministrei na noite passada. Graça é absolutamente algo que reflete uma postura, uma atitude, uma conduta, uma posição. Jesus tinha graça. Mas por que a graça do Pai estava sobre Jesus? Porque importava a Jesus fazer a vontade do Pai. Então, para que a graça venha sobre mim, eu preciso me posicionar. Graça, o favor imerecido, através do qual nós somos justificados. Pela graça nós somos salvos, não é por meio de obras para que ninguém se glorie delas. Nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Eu tinha uma dívida que Jesus foi lá e pagou. Eu tinha uma conta que eu não tinha como fazer frente e quitá-la. E o Senhor Jesus, com o seu sangue, quitou a minha dívida. A minha dívida era o salário do pecado. O salário do pecado, que é a morte. Eu tinha morte decretada sobre a minha vida e Jesus morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. E o que é isso? É graça. A graça que me alcançou, a graça que me tocou, a graça que mudou a minha história, a graça que mudou a minha vida, a graça que mudou o meu caminhar, a graça que mudou tudo a meu respeito. Eu quero trazer à memória o episódio no qual eu falei sobre isso ontem. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva lá na cidade de Naim. E depois você pode dar uma examinada no Evangelho escrito por Lucas. Evangelho escrito por Lucas. Você vai encontrar a história da mulher, da viúva da cidade de Naim. E ocorre que, nesse texto, eu vou apenas pontuar um versículo para você. Um versículo que fala um pouco da graça. Preste atenção, é Lucas capítulo 7. Você vai ter como referência do versículo 11 ao versículo 17. É a narrativa da ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim. Mas eu quero tocar para você aqui o versículo 13. Lucas 7, 13. O texto inteiro é de 11 a 17. De 11 a 17. Então, pontuamos o versículo 13.
Versículo 13 diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Aquela mulher, para quem não sabe, tinha perdido tudo. Ela era uma viúva, portanto já não tinha marido, e tinha um único filho, e esse único filho morreu. E o que acontecia com uma mulher que não tivesse filhos e não tivesse filhos homens e marido? Ela estaria sentenciada à miséria, porque era uma sociedade em que as mulheres não tinham direito a nada. Sociedade machista. Contexto do povo hebreu de 2000 anos atrás. Então ela estava a caminho do enterro dos seus sonhos, das suas esperanças, da sua fé e de tudo que ela tinha. Ela já não tinha mais esperança. O marido já tinha morrido. A Bíblia não diz quanto tempo, se ela já tinha tirado o luto, se o marido tinha morrido há tempos ou se era recente. A Bíblia não diz. Mas o fato é que ela já não tinha marido. Mas ela tinha um filho. Então ela tinha esperança. Ela tinha algo para se gloriar e para se apegar e para se compadecer. Ela tinha um filho. Ela tinha uma esperança. Ela tinha um sonho. Eu tenho fé, eu vou conseguir, eu ainda tenho um filho, e aquele filho morreu. E ela estava a caminho do enterro dos seus sonhos, ela estava a caminho do enterro desse filho, ela estava a caminho do enterro da sua esperança, ela estava a caminho do enterro da sua fé, ela estava a caminho do enterro de tudo que ela tinha. Talvez você esteja vivendo um momento parecido com a dessa viúva, que já não tem mais esperança, já não tem mais sonhos, já não tem mais fé, já não tem mais o que dizer. Eu já perdi tudo. Eu já não tenho mais o que fazer. E ela estava indo a enterrar, e Jesus olhou para ela. E diz o texto que ele se compadeceu. Ou numa outra tradução você pode encontrar a expressão que ele se moveu de íntima compaixão. Queridos, isso é graça. Isso é graça. A graça que o salmista fala aqui: Senhor, faze-me ouvir pela manhã da tua graça. Então eu quero te falar nesta tarde da graça do Senhor que te alcança. Faze-me ouvir, Senhor. Eu posso já não ter mais esperança, eu posso já não ter mais fé, eu posso já não ter mais sonhos, eu posso já não ter mais resposta, eu posso já não ter mais saída, mas faze-me ouvir, Senhor, pela manhã da tua graça, porque quando a graça chega, o favor imerecido, aquela íntima compaixão que vem de Deus, ele muda a sua história. Você consegue ouvir pela fé? Ouça pela fé, porque o salmista ele diz: faze-me, Senhor, ouvir pela manhã da tua graça. Faze-me, Senhor, ouvir pela manhã da tua graça. Você consegue ouvir pela fé? Ouvir da graça? Porque aquele momento era o momento da desgraça daquela mulher. Já não tinha marido e o filho tinha morrido. E ela ia a caminho do cemitério para enterrar o seu filho. Mas Jesus chegou. Jesus chegou. A graça chegou. A personificação da graça apareceu. E ele olhou. E ele se moveu. No seu coração, ele disse: eu vou fazer algo por essa mulher. A mulher não pediu nada. Eu vou mudar a história dessa mulher. Eu vou trazer de volta o que ela perdeu. E então, ele interrompe o funeral. Ele interrompe aquele enterro. Ele interrompe aquele cortejo. E talvez algumas pessoas começassem a murmurar: olha, a gente não tem o dia inteiro não. Esse defunto aí a gente precisa enterrar. Tem muita gente: eu estou com pressa, você não tem mais esperança, vamos enterrar logo, já não tem mais o que fazer. E Jesus disse: espera, eu estou aqui. Jesus disse: calma, não vai ter enterro hoje. Mas como não? Olha, hoje não. Hoje não. Não, mas não, hoje não. Hoje não vai ter enterro. E eu quero profetizar sobre a sua vida nesta tarde. Hoje não vai ter enterro. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa tarde. Se você crê, você toma posse. Se você crê, você dá glória.
Se você crê, você começa a exaltar a Deus, porque hoje não vai ter enterro. Hoje não vai ter sepultamento. Hoje não vai ter mais velório. Hoje não vai ter mais cortejo. Porque o Senhor chegou. Porque a graça chegou. E simplesmente Jesus disse: não chores. Ele parou, ele interrompeu o cortejo e ele disse: não chores. Não chores. E eu quero dizer isso para você também nesta tarde. Não chores. Jesus está aqui. O mesmo que esteve lá há quase 2000 anos atrás, com aquela viúva, ele está aqui. Ele está aqui e diz: não chores. Não chores. Hoje não tem mais enterro. E ele tocou no caixão. E o menino voltou a viver. Receba hoje o toque, a ponta do dedo. Não precisa mais do que isso. Faze-me ouvir, Senhor, da tua graça. Quando a graça chega, basta um toque. E a graça do Senhor está aqui. A graça do Senhor está aí. A graça do Senhor está em nós. A graça do Senhor nos faz transbordar. A graça do Senhor te inunda nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. E através da graça, Ele te diz: não chores. Hoje não tem mais enterro. Sabe aquele sonho, sabe aquela palavra, sabe aquela esperança, sabe aquele projeto? Não vai mais ser enterrado. Não vai mais ser enterrado. Não chores. E é interessante que a Bíblia diz que ele tocou, ele simplesmente tocou no caixão e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Só Deus tem esse poder. Só Jesus tem esse poder de dizer para um morto ficar de pé. Mas Ele está aqui e diz aos teus sonhos: levante-se. Sabe aquele sonho que você já estava com ele enterradinho, mortinho, fedidinho, podrinho? Ele diz: levante-se. Ele toca. Isso é graça. Ele se compadece e ele toca e ele muda. Faze-me ouvir, Senhor, dizia Davi no Salmo 143, verso 8. Faze-me, Senhor, ouvir pela manhã da tua graça. Ouça, em nome de Jesus, ouça da graça do Senhor nesta tarde de sábado. Em nome de Jesus, ouça. Ouça da graça do Senhor sobre a sua vida. Ouça da graça do Senhor, porque Ele manda dizer: não vai ter enterro. Não chores. Tem gente que entrou aqui nessa live com os olhos já cheios de lágrimas, porque já não suporta mais. Não suporta mais. Já está cansada. Já está desanimada. Já está desmotivada. Já está desistindo e abandonando tudo. Mas a palavra é: faze-me, Senhor, ouvir da tua graça pela manhã. Pela manhã, porque é de manhã em manhã que a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida e sobre a minha vida e sobre a nossa vida. E aquele que está cansado, o Senhor faz forte. E o Senhor renova as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Isaías capítulo 40, versículos 29, 30 e 31. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão sem se fatigar. Nesta tarde, ouça pela fé. Você consegue ouvir pela fé? Ouça o Espírito Santo dizendo assim para os seus sonhos que estavam sendo enterrados: levante-se. Ouça pela fé. É pela fé. Pela fé. E como é? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então esta palavra é para trazer fé. Você consegue ouvir pela fé?
Você consegue ouvir pela fé nesta tarde aqui no Brasil? Noite? Já na Inglaterra, e creio que seja noite também, lá em Moçambique. Você consegue ouvir pela fé? Você consegue ouvir pela fé? O Espírito Santo dizendo, não chores. Levante-se. Não chores. Levante-se. Não chores. O Senhor, e só o Senhor, é capaz de ressuscitar sonhos. O Senhor, e só o Senhor, é capaz de trazer de volta à vida o que estava morto. E essa viúva, no cortejo fúnebre do seu filho único, enterrando tudo que ela tinha, toda a sua esperança, ela ouviu Jesus dizer, não chores. Ela ouviu Jesus falar com o morto após tocar no caixão, levante-se. E quando ele se levanta, Jesus devolve o filho para aquela mulher. Ele se sentou e passou a falar, e Jesus o devolveu para sua mãe. É isso que o Espírito Santo faz, ele devolve, ele restitui, ele te entrega, ele te traz de volta o que você tinha perdido. É isso que a graça nos traz. Pela graça, nós tivemos de volta a oportunidade de andar com Deus. Tivemos restituído a nossa comunhão com Deus, que foi quebrada lá no Éden por causa do pecado. E que Jesus, na cruz, no Calvário, restaurou a aliança. O sangue dele é o cálice da nova aliança. O sangue dele é o cálice da nova aliança. E este sangue derramado, trouxe de volta o que era nosso. Este sangue derramado restituiu o que era nosso. Nossa comunhão com o Pai. Jesus disse, está consumado, está feito. O véu do templo se rasgou quando Jesus expirou. A comunhão foi restaurada pela graça. Pela graça você recebe de volta o que tinha perdido. Nesta tarde, pela graça, você recebe de volta o que você tinha perdido. Nesta tarde, pela graça, Deus te devolve o que você perdeu. Mas você consegue ouvir pela fé? Você consegue ouvir pela fé? Eu quero liberar uma palavra nesta tarde para você. Não chores. Não chores. Não chores. Não chores. Não chores porque Jesus está aqui. E a sua graça é derramada. Não chores. Não chores porque ele chegou. Não chores porque ele chegou. Não chores porque ele se faz presente. Não chores porque ele te alcança. Não chores porque ele te devolve o que é seu. Ah, mas já morreu. Não tem problema. Lembra do que Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ah, se você estivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria morrido. Ei, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Talvez você diga a Jesus a mesma coisa que Marta disse. Se você estivesse aqui antes, os meus sonhos não teriam morrido. O meu casamento não teria acabado. O meu ministério não teria sido arruinado. A minha família não teria sido despedaçada. A minha saúde não teria sido comprometida. O meu emprego não teria se perdido. Ei,
Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, a fé, olha a fé. Olha a fé. Tem que ouvir pela fé. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê, ainda que o sonho esteja morto, ele viverá. Se você crê, ainda que o sonho esteja morto, ele viverá. Se você crê, mas tem que ouvir pela fé. Você consegue ouvir pela fé? Você consegue nesta tarde ouvir a voz do Espírito Santo pela fé? O salmista ele ora isso no Salmo 143, verso 8. Faze-me, Senhor, ouvir pela manhã da tua graça. A graça está aqui na pessoa de Jesus Cristo. Você consegue ouvir pela fé a graça sendo derramada sobre tua casa? Você consegue ouvir pela fé a graça sendo ministrada sobre a tua família? Você consegue ouvir pela fé a graça sendo derramada na tua saúde? Você consegue ouvir pela fé a graça sendo manifesta nas tuas finanças? Você consegue ouvir pela fé a graça sendo amplamente derramada no meio da tua casa e do teu ministério e dos teus projetos e sonhos? Ouça pela fé a palavra de graça que o Senhor tem. Ouça pela fé. Nós já vamos orar. Ouça pela fé a palavra de graça que o Senhor tem. Ouça pela fé a palavra de graça que o Senhor tem. Faze-me ouvir. Se você não tem conseguido ouvir, ore, igual Davi. Salmo 143, 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça. Eu preciso ouvir da tua graça, mas o ouvido é pela fé. Eu preciso ouvir da tua graça, mas esse ouvir, ele vem pela fé. Esse ouvir, ele vem pela fé. E a fé vem pela palavra, por isso estamos ministrando. Por isso estamos na ministração. Para que você tenha fé para ouvir da graça. Que a graça te alcance. Que a graça te inunde. Que a graça do Senhor te renove. Que a graça do Senhor transborde. Que a graça do Senhor toque. Como tocou no esquife do caixão, no caixão daquele jovem. A graça do Senhor na pessoa de Jesus Cristo tocou e trouxe o menino de volta. E ele se sentou, começou a falar e Jesus restituiu o filho para sua mãe. Nesta tarde, Jesus faz o mesmo com você. Nesta tarde, Jesus faz o mesmo comigo. Nesta tarde, Jesus nos visita de forma poderosa. Consegue ouvir pela fé? Consegue ouvir pela fé? Declare: Jesus, vamos orar. Jesus, Jesus, tu és lindo. Na tua presença, Pai, nós entramos nesta tarde para apresentar cada um dos amados irmãos e irmãs, mais de 40 pessoas ao vivo neste momento. Nós queremos apresentar cada família, cada lar aqui representado, cada ministério, cada congregação, cada núcleo familiar, cada problema, Senhor Jesus, o Senhor conhece. Nós queremos apresentar todos os irmãos que estão conosco ao vivo, aqueles que passaram pela live, aqueles que chegarem mais tarde para assistir a transmissão, aqueles que estão com seus nomes registrados nos nossos cadernos de oração, não apenas estes, mas todos os cadernos dos demais irmãos, que o Senhor possa receber esses pedidos de oração em suas mãos, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber e tocar
com a sua graça, como o Senhor tocou no caixão daquele jovem, filho daquela viúva em Naim. Que o Senhor possa tocar também nestes pedidos de oração com a tua graça, o toque da tua graça, o toque da tua misericórdia, o toque do teu poder, o toque do teu livramento, o toque da cura, o toque da restauração, o toque da restituição, o toque do livramento, o toque da libertação, o toque da salvação, o toque do renovo, o toque do milagre, o toque da cura, o toque da bênção, o toque da resposta. Pai, eu quero apresentar as famílias. Pai, eu quero apresentar os casamentos, os relacionamentos, pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, netos, avós, primos, em nome de Jesus. Toda parentela, sogros, cunhados, concunhados, toda a parentela do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Entra com cura, entra com livramento, entra com restauração, entra com restituição, entra com renovo, entra com a tua graça nas famílias, em nome de Jesus. Pai, também quero apresentar as necessidades econômicas do teu povo, aqueles que estão desempregados, passando por momentos de necessidade, por momentos de angústia, por momentos de aflição, por momentos de muita insegurança, porque não tem muitas vezes o que dar de comer aos seus filhos, aos seus familiares, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, muitos desempregados, muitos, Senhor Jesus, passando por momentos difíceis. Tem misericórdia. Tu és o Deus de provisão, Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o Deus que tem todo o poder e é o Deus que pode mudar quaisquer situações desde que nós entreguemos e confiemos no Senhor. Pai, abre porta de emprego, de negociação de dívida, abre porta de financiamento para aqueles que precisam. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia nesta tarde em nome de Jesus. Visita, Pai, de uma forma especial os enfermos, tantas pessoas acometidas por enfermidades nesse tempo, não apenas a Covid-19, que por si só tem sido uma grande tragédia no meio do povo, mas doenças graves, importantes, como câncer, dengue, zika vírus, chikungunya e tantas outras que têm matado, que têm maltratado, que têm afligido as pessoas. Cai por terra. Nós liberamos uma palavra de cura, nós liberamos uma palavra de restituição, nós liberamos uma palavra de livramento nesta tarde, através da Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Visita aqueles que estão também vivendo momentos de enfermidades emocionais. Tantas pessoas, Senhor, vitimadas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, transtornos emocionais compulsivos, obsessivos. Tem misericórdia daqueles que estão com pensamentos suicidas, daqueles que não têm mais ânimo, daqueles que estão, Senhor Jesus, com suas emoções comprometidas. Tem misericórdia em nome de Jesus. Oramos também pelas doenças espirituais. Tantas pessoas acometidas por maldições, maldições hereditárias, toda sorte de mazelas causadas por pactos demoníacos, por ações diabólicas na vida das pessoas, umas até, muitas vezes, frutos de alianças e de entregas que foram feitas no passado, nos tempos da ignorância. Tem misericórdia, quebra as maldições, quebra as barreiras, quebra as cadeias, quebra e rompe os grilhões, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também para aqueles que têm documentos aguardando deferimento, sentenças, despachos, processos, causas na justiça, documentos em análise, perícias, documentos em tramitação em órgãos públicos. Tem misericórdia, Senhor Jesus. A última palavra é Tua, a última assinatura, o último carimbo é Teu. Em nome de Jesus, traz liberação, traz assinatura, traz, Senhor, tramitação, despacho, sentença, em nome de Jesus, favorável ao Teu povo, para a glória de Deus. Tem misericórdia,
Tem misericórdia, Senhor Jesus, estende as tuas mãos e faz a obra. Em nome de Jesus Cristo, estende as tuas mãos e completa a tua obra no meio do teu povo, pela tua graça. Oh Senhor, pela tua graça, possa as mãos de Deus nos alcançar e nos tocar, como tocou naquele esquife, interrompendo o enterro da filho da viúva lá em Naim, na cidade, na entrada da cidade de Naim. Em nome de Jesus, completa a tua obra, Pai, completa a tua obra. Nós oramos pelas lideranças eclesiásticas, pelos pastores, obreiros, evangelistas, diáconos, presbíteros, cooperadores, obreiros e demais integrantes da liderança da tua obra aqui na terra. Em nome de Jesus, restaura os ministérios que estão passando por momentos de crise. Quantas lideranças estão vivendo momentos difíceis nos últimos tempos? Tu és o Deus que tem a resposta, tu és o Deus que tem o livramento, tu és o Deus que tem a cura e tu és o Deus que pode todas as coisas. Pai, ressuscita sonhos, projetos, planos, propósitos. Traz de volta aquilo que se perdeu. Restitui, em nome de Jesus Cristo. Completa a tua obra. Faz de novo, faz o milagre. Restaura, cura, liberta, transforma. Por favor, muda a situação, em nome de Jesus. Oramos, Pai, também pelas autoridades governamentais, executivo, legislativo, judiciário, no governo municipal, estadual e federal. Estende as tuas mãos, sara o país, sara a política. Senhor, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, nos palácios de governo estadual. Senhor Jesus, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Senhor Jesus, nos fóruns das comarcas de primeira instância. Senhor, nos tribunais de segunda instância e de instâncias superiores, passando por todos eles até o STJ e o STF. Em nome de Jesus, visita cada órgão governamental, trazendo restauração, cura. Tem misericórdia, Senhor. Rompe as cadeias, os grilhões, essas maldições que têm assolado o nosso país. Tanta corrupção, tanta miséria, tanto desvio, tanta desonestidade, tanta mentira. Tem misericórdia, Pai, e muda. Só Tu podes. Só Tu podes. Oramos também pelas nações, pelos povos não alcançados, de norte a sul, de leste a oeste do planeta. Américas, África, Ásia, Europa e Oceania. Os 5 continentes. Os povos não alcançados, as tribos urbanas. Cada um seja alcançado pela Tua graça. Porque a Tua graça nos basta. Que possam ser evangelizados aqueles que ainda não foram alcançados e que o Espírito Santo convença do pecado. Em nome de Jesus, completa a tua obra. Faz de novo. Eu apresento aqui os pedidos de oração dos cadernos. Tantos pedidos têm chegado até nós todos os dias. E nós estamos aqui, Senhor, clamando. Não podemos fazer nada, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode. E nós clamamos aquele que pode tudo. E que nós possamos nesta tarde ouvir a Tua voz pela fé. Que possamos ouvir pela fé a Tua palavra. A palavra de graça que nos alcança hoje. E alcança estas vidas. Dizendo, não chores. Não chores. Não chores. Porque eu estou aqui. Como Jesus disse àquela viúva. Como o salmista, ele ora dizendo, Senhor, faze-me ouvir pela manhã da Tua graça. Aquela viúva ouviu a graça do Senhor através de Jesus, dizendo, não chores, viúva. E eu estou aqui. Não chores.
O Senhor, da mesma forma que teve compaixão daquela viúva, Ele tem compaixão de nós e diz: não chores. Não chores. Não chores. Recebe essa palavra e toma posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que a paz e a graça do Senhor te alcancem. A gente tem um encontro marcado daqui a pouco, às 20 horas, horário de Brasília, em mais uma live dos guerreiros, no Instagram, @Fábio Amorim Oficial, com 2 Fs. E amanhã estaremos aqui novamente no horário do almoço. Deus te abençoe. Fique com Deus. Receba aí essa palavra. Recebe aí essa palavra. Não chores. Não chores. Não chores. Eu estou aqui, eu cheguei. Disse Jesus, eu estou aqui. Não chores. Ah, mas se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido, disse Marta a Jesus. E Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se os seus sonhos morreram, se as suas esperanças morreram, se a sua situação se perdeu, eu quero lhe dizer: não chores. Não chores. Não chores. Não chores. Porque através da graça Ele toca e traz de volta o filho que se perdeu, que tinha morrido, e restitui para a glória de Deus. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. A gente se encontra logo mais na live dos guerreiros. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Até mais. Tchau, tchau. Glória a Deus.